Ao conhecer a nova garçonete do restaurante de luxo, o milionário ficou paralisado ao reconhecer o seu grande amor da juventude. Ela desapareceu há 18 anos. Pedro Antunes já estava acostumado à rotina luxuosa que sua vida de empresário proporcionava. Como proprietário de uma das maiores redes de restaurantes de luxo em São Paulo, ele frequentemente visitava seus estabelecimentos para garantir que tudo estivesse funcionando perfeitamente naquela noite. Escolheu um dos restaurantes mais renomados de sua rede, conhecido por atrair uma clientela sofisticada e exigente. Era uma noite comum, ou ao menos deveria ser. O ambiente estava como sempre, elegante e acolhedor, com luzes amareladas que criavam um clima íntimo. O som suave de uma banda de jazz ao vivo preenchia o espaço. Enquanto garçons transitavam agilmente entre as mesas, o aroma de pratos requintados misturava-se ao perfume caro dos frequentadores. Pedro adentrou o salão com passos calmos, cumprimentando discretamente o gerente, que prontamente o conduziu à sua mesa habitual, estrategicamente posicionada em um canto mais reservado. Sentado, ele folheou o cardápio apenas por hábito. Conhecia cada prato, cada ingrediente, enquanto seus olhos corriam pelas palavras. Sua mente vagava para longe. Era sempre assim. Por mais que tentasse se ocupar, o vazio permanecia. 18 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Vera, e não havia um único dia em que ele não pensasse nela. Por trás de todo o sucesso e riqueza, Pedro carregava uma dor que ninguém poderia imaginar. Ele suspirou, ajustando o relógio no pulso. Foi então que algo chamou sua atenção. Uma garçonete, trajando o uniforme impecável do restaurante. Caminhava com naturalidade entre as mesas. Ela parecia concentrada, equilibrando uma bandeja com destreza, mas algo em seus movimentos e na postura lhe pareceu estranhamente familiar. Ele não conseguiu desviar o olhar, e então, quando ela se virou na direção dele, Pedro sentiu o ar escapar de seus pulmões. Os olhos dela eram inconfundíveis. Aquele tom profundo, que sempre fora capaz de acalmá-lo nos momentos mais difíceis. Estava ali, diante dele. O sorriso, ainda que discreto, trazia a mesma doçura que um dia iluminara sua vida. Mas havia algo mais. As marcas do tempo estavam presentes, tanto em seu rosto, quanto na postura. Agora mais reservada, mais contida. Mesmo assim, era ela. Tinha que ser. Enquanto se aproximava, Pedro sentiu o coração acelerar de uma forma que não sentia há anos. Ele não conseguia acreditar. Estava vendo um fantasma ou o destino finalmente lhe dava uma segunda chance. Antes que pudesse organizar seus pensamentos, ela parou ao lado de sua mesa, segurando o bloco de anotações com profissionalismo. "Boa noite, senhor. Posso ajudar com algo?" A voz dela tinha um tom calmo e polido, mas Pedro reconheceu imediatamente. Ele ficou imóvel, incapaz de responder por um instante. Era como se o passado tivesse se materializado diante dele. Estou decidindo ainda", respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Ela sorriu levemente e assentiu, afastando-se para atender outra mesa. Pedro a observou enquanto ela se movia, sentindo uma mistura de alívio, confusão e um desejo crescente de entender o que estava acontecendo. Quem era ela agora? E por que estava ali, trabalhando como garçonete ao longo da noite? Ele não conseguiu tirar os olhos dela. Cada movimento, cada sorriso era uma lembrança viva de tudo o que haviam compartilhado no passado. Mas havia algo errado. Ela não parecia reconhecê-lo. Seria possível que ela tivesse esquecido completamente. E, acima de tudo, por que usava o nome Laura bordado no uniforme? O jantar prosseguiu, mas Pedro mal tocou na comida. Sua mente estava mergulhada em memórias e perguntas. A imagem de Vera, ou Laura, ocupava todos os seus pensamentos. Ele se lembrava de cada detalhe do dia em que ela desapareceu, da angústia de não saber o que havia acontecido, das buscas intermináveis que não levaram a nada. E agora, depois de tanto tempo, ela estava ali, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. Quando o restaurante começou a esvaziar, Pedro se levantou, mas não conseguiu ir embora. Ele fingiu revisar mensagens no celular, enquanto esperava que ela terminasse de atender as últimas mesas. Observou-a com atenção, tentando encontrar qualquer indício de que ela o reconhecia. Mas Laura parecia tranquila,
como se não houvesse qualquer conexão entre eles. Quando ela passou perto dele, recolhendo pratos de uma mesa próxima, Pedro não conseguiu se conter. Você me parece familiar. Já nos encontramos antes. Laura olhou para ele com um sorriso educado, mas sua expressão era de completa neutralidade. Não, acho que não, senhor. Talvez eu lembre alguém que o senhor conhece. Pedro forçou um sorriso, mas o nó em seu peito apertou ainda mais. Talvez. Boa noite. Boa noite. Ao sair do restaurante, Pedro sentiu o peso daquela interação. Dentro do carro, ele tentou racionalizar o que havia acabado de vivenciar. Por que ela não se lembrava dele? E por que estava ali, como se aqueles 18 anos nunca tivessem acontecido? Ele sabia que precisava de respostas, mas não sabia por onde começar. O que ele não sabia era que aquela noite seria apenas o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Pedro mal conseguiu dormir naquela noite. As imagens de Laura, ou melhor, de Vera, o perseguiam. Ele ficou horas deitado, olhando para o teto, enquanto a memória dos momentos que passaram juntos voltava com força total. Era como se um baú fechado por 18 anos tivesse sido abruptamente aberto, liberando uma tempestade de emoções e perguntas sem resposta. Na manhã seguinte, após tentar em vão se concentrar no trabalho, ele tomou uma decisão. Precisava descobrir mais sobre aquela mulher. Não podia ignorar o que sentiu ao vê-la. Por mais que ela dissesse que não o conhecia, Pedro tinha certeza de que era Vera. Ele pegou o telefone e ligou para Carlos, um velho amigo e detetive particular que o ajudara em outras ocasiões. Carlos, preciso que você encontre informações sobre uma funcionária do meu restaurante na Vila Nova Conceição. O nome dela é Laura. Ou pelo menos é assim que ela se apresenta. Quero saber tudo. De onde ela veio? Há quanto tempo está em São Paulo? Tudo o que você puder descobrir. Carlos não fez perguntas. Conhecia Pedro o suficiente para saber que, se estava pedindo algo assim, era porque a situação era importante. Certo, me dê um dia ou 2 e te trago o que conseguir. Com isso resolvido, Pedro voltou sua atenção para outra tarefa. Ele mesmo retornaria ao restaurante naquela noite. Se Vera realmente não o reconhecia, ele precisava se aproximar com cuidado. Queria ouvir mais sobre sua vida, entender como ela chegou até ali e, principalmente, por que havia mudado de nome quando chegou ao restaurante. Já era final da tarde. Ele encontrou o gerente, Alfredo, que parecia surpreso com sua presença. Sr. Antunes, mais uma visita. Algum problema que eu deva saber? Perguntou preocupado. Nada disso, Alfredo. Só quero passar um tempo aqui, observar o movimento. E se não se importar, quero que a garçonete chamada Laura atenda minha mesa novamente. O gerente pareceu confuso, mas não questionou. Claro, senhor. Vou pedir para ela ficar responsável por sua mesa. Pedro se sentou no mesmo lugar da noite anterior, tentando manter a calma enquanto esperava. Alguns minutos depois, Laura apareceu, com o mesmo sorriso gentil e profissional. Boa noite. Senhor, já sabe o que vai pedir hoje? Pedro a observou por um instante, notando cada detalhe. Ela parecia tão à vontade no papel de garçonete que era difícil imaginar que já fora outra pessoa. Uma pessoa que ele conhecia tão bem. Quero começar com um vinho. Qual você recomenda? Laura sorriu, ligeiramente surpresa. Temos um excelente Malbec argentino que combina muito bem com os pratos da casa. Posso trazer uma taça. Faça isso, por favor, respondeu Pedro, com um sorriso que tentava disfarçar a torrente de emoções que sentia. Enquanto ela se afastava, Pedro se pegou imaginando como seria a vida dela fora dali. Onde morava, com quem vivia, ela tinha reconstruído sua vida completamente. Era casada, o pensamento o incomodou mais do que ele gostaria de admitir. Laura voltou com o vinho e serviu-o com precisão. Pedro aproveitou o momento para iniciar uma conversa. Você trabalha aqui há quanto tempo? Ela ergueu o olhar rapidamente, como se a pergunta a tivesse pego de surpresa, mas respondeu com naturalidade. Há pouco mais de 1 ano, é um bom lugar. E antes disso, insistiu Pedro, tentando soar casual. Trabalhei em outros restaurantes. Comecei em Belo Horizonte, depois me mudei para cá. Ela respondeu sem dar muitos detalhes. Mas as palavras foram suficientes para acender um alerta na mente de Pedro. Belo Horizonte. Isso explicava muita coisa.
Ele quis perguntar mais, mas percebeu que poderia ser invasivo. Laura já parecia desconfiada de suas perguntas. Então ele decidiu mudar de assunto e deixá-la mais à vontade. Belo Horizonte é uma cidade bonita. Tenho alguns negócios por lá. Laura sorriu, mas não prolongou a conversa. É mesmo? Bom, se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Pedro assentiu e a viu se afastar, enquanto saboreava o vinho. Sua mente trabalhava incansavelmente. Belo Horizonte era o lugar onde ele sempre suspeitara que algo pudesse ter acontecido com Vera. Durante as buscas iniciais, anos atrás, ele recebeu informações desencontradas de que ela poderia ter sido vista naquela região, mas nunca encontrou nada concreto. Mais tarde, naquela noite, Pedro recebeu uma ligação de Carlos. Pedro, consegui algumas informações preliminares. Essa mulher chamada Laura foi encontrada ferida em uma estrada nos arredores de Belo Horizonte há cerca de 18 anos. Foi socorrida por uma família local e viveu com eles por um tempo. Parece que sofreu algum tipo de trauma ou acidente, porque não lembrava de nada sobre sua vida anterior. Pedro sentiu o coração apertar. A confirmação de que ela não tinha memória só tornava tudo mais doloroso. Ela não o reconhecia porque, na verdade, não sabia quem era. Carlos continuou. Vou aprofundar as investigações, mas parece que ela começou a trabalhar como garçonete lá e, há pouco mais de um ano, veio para São Paulo. Pedro agradeceu e desligou o telefone, naquela noite, enquanto encarava a cidade iluminada pela janela de seu apartamento. Sentiu a determinação crescer dentro de si. Ele estava certo. Laura era Vera. Agora, precisava descobrir como ajudá-la a lembrar de quem era. E, com sorte, de quem ele era para ela. Pedro passou a manhã seguinte refletindo sobre as informações que Carlos havia conseguido. A confirmação de que Vera, ou Laura, havia perdido a memória. Explicava muitas coisas, mas levantava outras perguntas. Quem era a família que a encontrou? Ela sabia alguma coisa sobre seu passado. E, mais importante, seria possível que ela recuperasse suas lembranças, enquanto tomava seu café no escritório. O telefone tocou. Era Carlos novamente. Pedro, fiz mais algumas descobertas. A família que encontrou Laura se chama dos Santos. São gente simples, agricultores em Belo Horizonte. Parece que cuidaram dela por vários anos, mas Laura nunca conseguiu recuperar a memória. Pedro ouviu em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. A ideia de Vera ter vivido tanto tempo sem saber quem era partia seu coração. Carlos continuou. Tem algo mais. Quando ela foi encontrada, estava usando um colar com um pequeno pingente de prata. Acho que pode ser importante. Pedro fechou os olhos, tentando recordar. Ele sabia exatamente qual era o colar. Fora um presente dele, dado no aniversário de 3 anos de namoro. O pingente tinha suas iniciais gravadas, algo pequeno e discreto, mas significativo para os dois. Carlos, você pode descobrir onde esse colar está agora? Perguntou sua voz firme. Vou tentar. Te aviso assim que souber. Pedro desligou o telefone e, pela primeira vez em anos, sentiu algo próximo à esperança. Se o colar ainda existisse, poderia ser a chave para ajudar Vera a se lembrar. Ele decidiu que não podia mais adiar. Precisava se aproximar dela, mas sem assustá-la ou pressioná-la. Naquela noite, Pedro voltou ao restaurante, decidido a construir um vínculo com Laura. Mesmo que fosse pequeno no início, ele escolheu a mesma mesa de sempre, e como havia feito nos dias anteriores, pediu que Laura o atendesse. Boa noite, senhor. Está pronto para fazer seu pedido hoje? Perguntou ela, com o mesmo sorriso profissional. Pedro sorriu de volta, tentando parecer descontraído. Ainda estou pensando, mas hoje queria algo diferente. Qual é o seu prato favorito aqui? Laura pareceu surpresa com a pergunta. Era raro que os clientes mostrassem qualquer interesse pessoal. Bem, eu gosto muito do risoto de frutos do mar. É um dos pratos mais leves e saborosos da casa. Então vou confiar no seu gosto, respondeu Pedro. Fechando o cardápio, enquanto Laura se afastava, Pedro observou como ela se movia com graça e segurança. Ele começou a notar pequenos traços que eram inconfundíveis. O jeito de prender o cabelo, o modo como inclinava a cabeça ao ouvir algo. Era ela, sem dúvida. Mais tarde, enquanto ela servia o vinho. Pedro tentou uma abordagem mais pessoal. Posso te perguntar algo, Laura? Ela olhou para ele com curiosidade. Claro, senhor.
Você disse que veio de Belo Horizonte. Tem família por lá? Laura hesitou por um momento antes de responder. Eu fui criada por uma família de lá, sim. Não sou muito próxima deles agora. Mas eles foram muito bons comigo. Pedro percebeu o desconforto em sua voz e decidiu não pressioná-la. Deve ter sido difícil mudar para São Paulo sozinha. Laura assentiu, desviando o olhar. Foi, mas São Paulo tem suas oportunidades. Pedro deixou o assunto morrer ali, percebendo que ela não estava pronta para compartilhar mais. Mas cada pequeno detalhe que ela revelava ajudava a preencher as lacunas em sua história. Quando a noite terminou, Pedro esperou que o movimento no restaurante diminuísse antes de abordá-la novamente. Desta vez, ele foi direto. Laura, eu sei que isso pode parecer estranho, mas você já pensou em fazer alguma investigação sobre seu passado? Ela o encarou, visivelmente surpresa pela pergunta. Não sei se entendi, senhor. Quero dizer, você já sentiu que pode haver algo sobre sua história que ainda está em aberto? Algo que você não se lembra. Laura riu levemente, mas havia algo triste em sua expressão. Se há algo, eu não saberia por onde começar. A vida é o que é, senhor. Não adianta ficar preso no que não pode ser mudado. As palavras dela ecoaram na mente de Pedro enquanto ele saía do restaurante naquela noite. Ele percebeu que, para Laura ou Vera, seu passado era uma sombra distante, algo que ela parecia ter aceitado nunca recuperar. Mas Pedro não podia desistir. Ele sabia que havia algo em seu passado que ela precisava e merecia saber. No dia seguinte, Carlos ligou novamente, desta vez com novidades importantes. Pedro, consegui rastrear o colar. Está com Laura. Ela usa todos os dias, mas parece que não tem ideia do que significa. Pedro sentiu um misto de alívio e emoção. Aquele pequeno objeto poderia ser a chave para tudo. Agora, ele precisava encontrar uma maneira de mostrar a ela o que aquele pingente representava, sem que isso a deixasse confusa ou assustada. Ele olhou pela janela de seu escritório, perdido em pensamentos. A jornada para trazer Vera de volta estava apenas começando. E ele sabia que precisaria de toda a paciência e determinação que possuía. Pedro não conseguia tirar o pingente da cabeça. Saber que Laura usava o colar diariamente era como um fio de esperança que ele não estava disposto a soltar. Era um sinal de que, mesmo sem memória, algo dentro dela ainda guardava um pedaço do passado que compartilharam. Ele precisava usar isso a seu favor, mas sabia que qualquer movimento precipitado poderia ser desastroso. Naquela tarde, ele decidiu ir ao restaurante mais cedo, com a intenção de observar Laura em um momento mais tranquilo. Ao chegar, encontrou Alfredo, o gerente, que parecia surpreso com sua visita antes do horário de pico. Boa tarde, Sr. Antunes. Posso ajudá-lo com algo específico? Pedro deu um sorriso amigável. Nada demais, Alfredo. Quero passar um tempo aqui antes do movimento começar. Alfredo assentiu e voltou ao trabalho, deixando Pedro livre para observar. Sentado em sua mesa habitual, ele viu Laura arrumando as mesas e interagindo com os colegas. Ela parecia relaxada, até mesmo animada. Mas então Pedro notou algo que fez seu coração disparar. O colar, o pingente de prata pendia suavemente em seu pescoço, quase imperceptível contra o tecido da blusa do uniforme. Pedro não conseguia desviar o olhar. Ele sabia que precisava mencionar o colar, mas de uma forma que não levantasse suspeitas. Quando Laura passou perto de sua mesa, ele a chamou com um gesto discreto. Laura, tenho uma pergunta curiosa. Ela se aproximou, com o bloco de anotações em mãos. Claro, senhor. Esse colar que você está usando, ele tem algum significado especial para você. Laura levou a mão ao pingente instintivamente, como se o simples ato de tocá-lo a reconfortasse. Não sei exatamente. Sempre tive esse colar, desde que me lembro. Pedro tentou manter o tom casual, mas a emoção em sua voz era palpável. Desde quando exatamente? Ela franziu o senho, pensativa. Acho que desde que fui encontrada pela família que me criou. Eles disseram que eu estava usando isso quando me encontraram. E você nunca tentou descobrir de onde ele veio? Pedro perguntou, tentando esconder sua ansiedade. Laura balançou a cabeça com um sorriso resignado. Não, eu sempre pensei que fosse só um objeto qualquer. É bonito, mas nunca imaginei que pudesse significar algo. Pedro quis dizer que aquele colar significava tudo, mas se conteve.
Ele precisava deixá-la chegar às conclusões por conta própria. Nos dias que se seguiram, Pedro intensificou suas visitas ao restaurante. Ele começou a compartilhar pequenas histórias do passado, disfarçando-as como anedotas casuais. Certa vez, mencionou uma viagem ao litoral e descreveu um pôr do sol que havia assistido com alguém especial. Ele observou atentamente a reação de Laura, mas ela apenas sorriu, sem dar sinais de reconhecimento. Mesmo assim, ele não desistiu. Decidiu dar um passo mais ousado e levou consigo uma foto antiga dos dois juntos. Era uma imagem simples, tirada em uma tarde no Parque Ibirapuera. Eles estavam sentados em um banco, rindo, com Vera segurando o colar que agora estava em seu pescoço. Naquela noite, enquanto Laura servia sua mesa, Pedro tirou a foto do bolso e colocou-a sobre a mesa, casualmente quando ela voltou. Ele apontou para a imagem. Você já esteve nesse parque. Laura olhou para a foto e franziu o senho. Parece familiar, mas não sei dizer. É em São Paulo. Pedro assentiu. Sim, no Parque Ibirapuera. Um lugar especial para mim. Laura observou a foto por mais alguns segundos antes de devolvê-la, com uma expressão confusa. É bonito. Talvez eu já tenha passado por lá. Pedro agradeceu e guardou a foto novamente, mas percebeu algo nos olhos dela. Uma centelha de reconhecimento. Era sutil, mas estava lá. Na semana seguinte, Pedro a convidou para uma caminhada no parque. Ele apresentou a ideia como um agradecimento pelo excelente serviço dela no restaurante. Insistindo que seria apenas uma conversa leve e sem formalidades, Laura, embora hesitante, aceitou. Naquele sábado, eles caminharam lado a lado pelas trilhas do parque. Pedro mostrou lugares que haviam frequentado juntos, como o carvalho antigo onde costumavam se sentar. Ele evitou pressioná-la, mas em determinado momento, notou que Laura parecia distraída, quase perdida em pensamentos. Está tudo bem? Perguntou ele com cuidado. Laura olhou para o carvalho e franziu o senho, como se estivesse tentando lembrar de algo. Não sei explicar, mas esse lugar me parece familiar. Pedro sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ela dizia algo assim. Talvez você já tenha vindo aqui antes, sem perceber. Ela assentiu, mas permaneceu em silêncio, encarando a árvore como se estivesse esperando que ela lhe contasse um segredo. Pedro sabia que esse era apenas o começo. Laura começava a lembrar, ainda que de forma vaga e fragmentada, enquanto a tarde terminava. Pedro a acompanhou de volta ao restaurante, sentindo que havia dado um passo importante. Ele sabia que o caminho seria longo, mas aquele momento no parque lhe deu algo que ele não sentia há anos: esperança. Pedro deixou o Parque Ibirapuera naquela tarde, com a sensação de que estava mais perto de trazer Vera de volta. Os flashes de memória que ela teve diante do carvalho antigo o enchiam de esperança, mas também reforçavam uma certeza: ele precisava enfrentar o passado, e o passado tinha um nome: Nelson. Nelson sempre fora mais do que um amigo. Ele era quase um irmão para Pedro. Desde a infância, os dois haviam dividido sonhos e desafios, mas o desaparecimento de Vera e as investigações inconclusivas tinham criado uma distância. Pedro nunca suspeitara de Nelson diretamente, mas agora, à medida que descobria mais sobre o que acontecera com Vera, sentia um desconforto que não conseguia ignorar. Na manhã seguinte, Pedro pegou o telefone e ligou para Nelson. Nelson, precisamos conversar, é importante. A voz do outro lado da linha soou despreocupada. Claro, Pedro. Que tal no meu escritório? Pedro concordou, e 1 hora depois, estacionava em frente à empresa de Nelson. Ele entrou com passos firmes, o coração batendo rápido. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Nelson o recebeu com o sorriso de sempre, e um abraço caloroso. Meu velho amigo, faz tempo que não nos vemos assim. O que houve? Pedro não perdeu tempo com cortesias, sentou-se e foi direto ao ponto. Nelson, você se lembra do dia em que Vera desapareceu? O sorriso de Nelson desapareceu lentamente, substituído por uma expressão séria. Claro que lembro, como poderia esquecer. Foi uma tragédia para todos nós. Pedro inclinou-se para a frente, encarando-o nos olhos. Quero que você me diga, honestamente, se sabe algo sobre o que aconteceu com ela naquela noite? Nelson franziu o senho, confuso. Pedro, de onde isso está vindo? Você acha que eu teria algo a ver com isso?
Pedro manteve o olhar firme. Eu não sei, Nelson, mas algumas coisas não fazem sentido. Há informações que indicam que Vera foi sequestrada naquela noite. Nelson desviou o olhar, mexendo nervosamente nos papéis sobre a mesa. Sequestrada. Pedro, eu não sei de nada disso. Você sabe que sempre estive ao seu lado. A tensão no ar era palpável. Pedro apertou os punhos, lutando para manter a calma. Nelson, você era meu melhor amigo. Mas nos últimos dias, eu descobri coisas que me fizeram pensar. Quero ouvir de você, agora. O que você sabe sobre o desaparecimento de Vera? Nelson levantou-se abruptamente e foi até a janela, de costas para Pedro. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Então, ele falou com a voz pesada. Está bem, eu vou te contar. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eu nunca quis que as coisas fossem tão longe, começou Nelson, ainda olhando pela janela. Mas eu estava com ciúmes, Pedro. Você tinha tudo. A carreira, os negócios e, acima de tudo, Vera. Eu a amava também, mas ela só tinha olhos para você. Pedro levantou-se, incrédulo. Nelson, o que você fez? Eu não queria machucá-la, respondeu Nelson, virando-se com os olhos marejados. Eu só queria tirá-la de você por um tempo, para que você entendesse o que é perder algo que ama. Eu contratei algumas pessoas para afastá-la naquela noite, mas as coisas fugiram do meu controle. Pedro sentiu o mundo girar. Ele se aproximou de Nelson, a raiva crescendo dentro de si. Você a sequestrou. Você a tirou de mim. Ela fugiu, Pedro, gritou Nelson, como se quisesse se justificar. Eles disseram que ela conseguiu escapar, mas depois disso, ninguém soube o que aconteceu. Eu procurei. Eu juro que procurei. Mas era tarde demais. Pedro segurou o colarinho de Nelson, a fúria estampada em seu rosto. Você destruiu nossas vidas, Nelson. Você me traiu de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar. Nelson não resistiu. Ele parecia derrotado, como se anos de culpa tivessem finalmente o alcançado. Eu nunca quis que isso acontecesse. Me perdoe, Pedro. Pedro soltou Nelson, sentindo o peso da revelação. Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Perdoar. Você acabou de admitir que destruiu a vida da mulher que eu amo e ainda quer meu perdão, não? Eu não posso. Sem dizer mais nada, Pedro saiu da sala, deixando Nelson sozinho, no elevador. Ele respirava com dificuldade, tentando controlar o turbilhão de emoções. Ele sabia que precisava contar a verdade para Vera. Mas como ela reagiria ao descobrir o que Nelson havia feito? Quando chegou em casa, Pedro se sentou em sua poltrona, encarando a foto de Vera que sempre mantinha sobre a mesa. Vera, eu vou consertar isso. Vou trazer você de volta, custe o que custar. Naquele momento, ele decidiu que enfrentaria todas as consequências para trazer a verdade à tona. Nelson pagaria por seus atos, e Vera saberia de tudo. Pedro passou horas revirando os acontecimentos recentes em sua mente. A confissão de Nelson tinha trazido à tona uma verdade que ele jamais imaginara. A pessoa em quem mais confiava havia sido a causa de todo o sofrimento que ele e Vera enfrentaram. A traição ainda pesava em seu peito, mas uma coisa estava clara. Vera precisava saber a verdade. No entanto, essa não seria uma tarefa fácil. Como contar a ela que seu passado havia sido roubado por alguém que ele considerava um irmão? Além disso, Pedro sabia que Vera ainda não estava pronta para lidar com toda a extensão das revelações. Ele precisava encontrar um jeito de contar a história sem a sobrecarregar, sem afastá-la. Naquela noite, Pedro decidiu voltar ao restaurante para vê-la. Quando chegou, Laura estava no balcão, conversando com uma colega de trabalho enquanto organizava as contas da noite anterior. Ele a observou por um momento, percebendo como ela parecia tranquila, alheia à tempestade que se aproximava. Quando Laura notou sua presença, deu-lhe um sorriso educado. Boa noite, Sr. Antunes. À sua mesa habitual? Mas sim, por favor, respondeu Pedro, sentando-se no canto de sempre. Ela trouxe o cardápio, mas Pedro não conseguia pensar em comida. Depois que ela anotou o pedido, ele a chamou de volta. Laura, posso te perguntar algo mais pessoal? Ela hesitou por um instante antes de assentir. Claro, senhor. Pedro respirou fundo. Se houvesse algo importante sobre o seu passado que você não soubesse, algo que pudesse mudar tudo?
Você gostaria de saber? Laura pareceu surpresa pela pergunta. Ela franziu o senho, como se ponderasse sobre a resposta. Eu não sei. Acho que sim, mas depende. Por que está me perguntando isso? Pedro olhou diretamente nos olhos dela, sentindo o peso de suas próximas palavras. Porque eu acredito que seu passado tem mais respostas do que você imagina. Laura ficou em silêncio, visivelmente desconfortável. Ela mexeu no colar que pendia em seu pescoço. Um gesto que Pedro agora reconhecia como uma espécie de reflexo inconsciente. É meu passado. É algo que eu aprendi a aceitar. Não sei se quero mexer nisso agora. Pedro assentiu, respeitando a resistência dela. Eu entendo, mas se algum dia você decidir procurar essas respostas, saiba que eu quero te ajudar. Laura parecia prestes a responder, mas foi interrompida por um cliente chamando-a em outra mesa. Pedro observou enquanto ela se afastava, sentindo a tensão no ar. Ele sabia que havia plantado uma semente de dúvida em sua mente, e agora restava esperar que ela decidisse investigá-la por conta própria. Mais tarde naquela noite, quando o movimento no restaurante diminuiu, Laura voltou à mesa de Pedro, parecendo um pouco mais à vontade. Sobre o que você disse antes. Por que acha que há algo no meu passado que eu deveria saber? Pedro viu a oportunidade que esperava. Eu descobri algumas coisas sobre você, Laura. Não quero te assustar ou invadir sua privacidade, mas acredito que você pode ter perdido algo muito importante. Ela o olhou com desconfiança, cruzando os braços. O que exatamente você descobriu? Pedro respirou fundo. Sei que você foi encontrada por uma família em Belo Horizonte há muitos anos. Sei que perdeu a memória após um acidente e que desde então tem vivido sem saber quem realmente é. Laura arregalou os olhos, claramente chocada. Como você sabe disso? Pedro manteve o tom calmo, tentando não alarmá-la. Eu tenho recursos para investigar coisas importantes. E quando te vi pela primeira vez, tive certeza de que te conhecia. Ela deu um passo para trás, levando a mão ao colar novamente. Você está me dizendo que me conhecia antes de eu perder a memória. Pedro assentiu, sentindo a emoção apertar sua garganta. Sim, e quero te ajudar a lembrar. Laura parecia dividida entre incredulidade e curiosidade. Ela se sentou na cadeira à frente dele, algo que nunca havia feito antes, e o encarou intensamente. Quem você acha que eu sou? Pedro hesitou. Ele sabia que esse momento seria decisivo. Eu acredito que você seja Vera, uma mulher que eu amei muito e que desapareceu há 18 anos. Laura riu nervosamente, balançando a cabeça. Isso é loucura. Eu sou Laura. Sempre fui Laura. Eu sei que parece absurdo, insistiu Pedro, mostrando o tom sereno e gentil. Mas há coisas que você não lembra. Você usa um colar que eu te dei, Vera. Ele tem nossas iniciais. Ela olhou para o colar com uma expressão de incredulidade. Isso não pode ser verdade. Pedro tirou o telefone do bolso e mostrou a foto antiga dos dois no Parque Ibirapuera. Esse é você, e esse sou eu. Laura pegou o telefone com mãos trêmulas, observando a imagem em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua expressão era confusa, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça impossível. Eu não lembro disso. Pedro colocou a mão sobre a dela com cuidado. Não espero que você lembre tudo de uma vez, mas estou aqui para te ajudar, se você permitir. Ela permaneceu em silêncio, lutando contra as emoções que se acumulavam dentro dela. Finalmente, levantou-se e sussurrou. Preciso de um tempo. Pedro apenas assentiu, vendo-a sair. Ele sabia que havia mexido em algo profundo, mas era um risco necessário. Agora, só restava esperar que Vera estivesse pronta para enfrentar seu passado. Laura passou os dias seguintes absorta em pensamentos. A conversa com Pedro a deixara inquieta de uma forma que ela não conseguia explicar. A ideia de que poderia ter um passado completamente diferente do que conhecia era ao mesmo tempo intrigante e assustadora. Desde o acidente que apagou sua memória, ela havia aprendido a aceitar sua vida como um mistério sem solução. Mas agora, algo dentro dela parecia despertar. Uma necessidade de buscar respostas que ela não sabia que precisava. No restaurante, Laura evitava Pedro sempre que possível, não que ele fosse insistente, mas a presença dele fazia seu coração disparar, como se ele fosse uma chave para algo que ela temia destrancar.
No entanto, por mais que tentasse ignorar, os flashes começaram a surgir. Eram fragmentos desconexos. Um sorriso, o som de risadas, o toque de uma mão, pequenas cenas sem contexto que vinham à sua mente quando ela menos esperava. Certa tarde, enquanto organizava talheres no salão vazio antes do horário de abertura, Laura sentiu uma lembrança mais forte invadir sua mente. Ela se viu sentada em um banco, rindo de algo que não conseguia identificar. Ao fundo, havia uma árvore imensa, com folhas balançando ao vento. Era tão real que ela quase pôde sentir o cheiro do lugar. Quando abriu os olhos, percebeu que segurava o colar com força. Pedro chegou ao restaurante mais tarde naquele dia, mas manteve uma distância respeitosa. Percebendo que Laura parecia inquieta, ele decidiu esperá-la terminar o expediente, acreditando que ela talvez estivesse pronta para conversar novamente. Quando ela finalmente parou no balcão para recolher suas coisas, Pedro se aproximou. Laura, eu sei que pedi muito da última vez que conversamos, mas queria saber como você está se sentindo. Ela hesitou antes de responder, os olhos fixos no chão, confusa e, para ser honesta, um pouco assustada. Pedro deu um passo para trás, mantendo a calma. Não quero te pressionar, mas estou aqui para te ajudar a entender tudo, no seu tempo. Laura respirou fundo, encarando-o pela primeira vez. Eu tive um sonho, ou talvez uma memória. Foi rápido, mas parecia real. Havia uma árvore grande e eu estava rindo. Pedro sentiu um aperto no peito. Ele sabia exatamente do que ela estava falando. O carvalho. Ela o olhou, surpresa. Você sabe onde é? Pedro assentiu, sorrindo com ternura. É no Parque Ibirapuera. Você costumava adorar aquele lugar. Passávamos horas lá, conversando e sonhando. Laura ficou em silêncio por alguns instantes antes de murmurar. Eu preciso ir até lá. No dia seguinte, Pedro a encontrou na entrada do parque. Laura parecia nervosa, mas determinada. Ele a guiou pelas trilhas familiares, cada passo trazendo uma onda de nostalgia para ele. Quando chegaram ao carvalho, Laura parou abruptamente. Seus olhos se fixaram na árvore, como se ela tivesse acabado de encontrar algo perdido há muito tempo. Pedro a observou enquanto ela se aproximava lentamente, quase como se temesse tocar na casca áspera da árvore. Quando finalmente o fez, ela fechou os olhos e Pedro pôde ver a expressão de concentração em seu rosto. De repente, ela abriu os olhos e deu um passo para trás, levando a mão ao peito. Eu me lembro. Não tudo, mas nós estávamos aqui. Você estava aqui. Pedro sentiu os olhos marejarem, mas manteve o tom calmo. O que mais você lembra? Laura balançou a cabeça, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Nós estávamos rindo. Você me disse algo importante, mas está tudo confuso. Pedro deu um passo em sua direção, mantendo a voz suave. Eu te pedi em casamento aqui, Vera. Ela o encarou, os olhos arregalados. Por um momento, parecia que ia protestar, mas então sua expressão mudou. É verdade, sussurrou ela com a voz tremendo. Eu me lembro de algo. Você estava com uma caixinha. E eu disse sim. Pedro segurou suas mãos com delicadeza, o coração transbordando de emoção. É isso mesmo. Foi uma das noites mais felizes da minha vida. Laura deixou escapar uma risada nervosa, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Mas e depois, o que aconteceu? Por que eu não lembro de nada disso? Pedro hesitou. Ele sabia que essa era a parte mais difícil. Não quero te sobrecarregar agora. Só quero que saiba que estou aqui para te ajudar a descobrir tudo, no seu ritmo. Ela assentiu, ainda segurando as mãos dele, como se precisasse de apoio para se manter de pé. Obrigada, Pedro. Eu não sei como lidar com tudo isso ainda. Mas quero entender. Naquele momento, sob a sombra do carvalho, Pedro viu um vislumbre da Vera que ele conhecia. Ela ainda estava lá, escondida sob os anos de esquecimento e dor. Ele sabia que ainda havia muito a ser revelado, mas aquela pequena vitória era suficiente para mantê-lo firme. Enquanto caminhavam de volta pela trilha, Laura apertou o colar em volta do pescoço, como se estivesse protegendo algo precioso. Pedro percebeu que, finalmente, o passado começava a encontrar o presente. Os dias que se seguiram ao encontro no Parque Ibirapuera
foram marcados por um turbilhão de emoções para Laura. As memórias fragmentadas que surgiam em sua mente a confundiam, mas também despertavam uma curiosidade que ela nunca havia sentido antes. Era como se cada detalhe, por menor que fosse, estivesse tentando lhe contar uma história esquecida. Pedro, por outro lado, sentia que finalmente havia uma luz no fim do túnel. Ele sabia que Laura, ou Vera, precisava de tempo para processar tudo, mas estava determinado a ajudá-la a resgatar cada pedaço de quem ela era. Com paciência, começou a planejar o próximo passo para guiá-la de volta ao passado, sem sobrecarregá-la. Certa tarde, Pedro ligou para Laura e sugeriu que eles visitassem outro lugar que fora especial para ambos. Eu estava pensando, talvez possamos dar um passeio pela Vila Mariana. Tem um café lá onde costumávamos ir. Pode ser que te ajude a lembrar de mais coisas. Laura hesitou por um momento, mas acabou concordando. Está bem, não custa tentar. No dia seguinte, Pedro a buscou e a conduziu até a região. O café ainda estava lá. Quase do mesmo jeito de anos atrás, pequeno e acolhedor, com mesas de madeira e o aroma de café fresco preenchendo o ambiente, Pedro a guiou até uma mesa próxima à janela, onde costumavam sentar. Esse lugar era o nosso refúgio, disse ele, com um sorriso nostálgico. Sempre vínhamos aqui depois de um dia cheio. Laura olhou ao redor, como se estivesse tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça invisível. Parece familiar. Não sei explicar, mas há algo neste lugar que me conforta. Pedro pediu 2 cappuccinos, exatamente como faziam no passado. Quando a bebida chegou, ele empurrou a xícara em direção a Laura. Você sempre dizia que eles faziam o melhor cappuccino da cidade. Laura riu levemente, segurando a xícara entre as mãos. Acho que ainda é verdade. Enquanto tomavam o café, Pedro começou a contar histórias do tempo que passaram juntos. Ele falou sobre as noites em que discutiam seus sonhos, as brincadeiras sobre quem pagaria a conta, e até sobre a vez em que o garçom os confundiu com irmãos por causa da proximidade entre eles. Laura ouviu com atenção, às vezes rindo das histórias, outras vezes ficando pensativa. Aos poucos, Pedro percebeu que ela começava a se abrir mais, permitindo que os fragmentos do passado penetrassem em sua realidade atual. Depois do café, eles caminharam pelas ruas próximas, passando por lugares que tinham um significado especial. Em um momento, Laura parou diante de uma loja de antiguidades. Eu me lembro desta vitrine. Pedro a olhou, curioso. O que você lembra? Ela apontou para um anel antigo que estava exposto. Acho que nós paramos aqui uma vez para olhar as peças. Eu gostei de um broche, mas era muito caro. Você disse que um dia iria me dar algo assim. Pedro sorriu, impressionado com a lembrança. Isso é verdade. Você tinha um jeito de achar beleza em tudo. Laura riu, mas sua expressão logo ficou séria. Pedro, por que eu me sinto assim como se conhecesse esses lugares? Mas não conseguisse encaixar tudo. Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Sua memória está voltando, Laura. Pode levar tempo, mas cada pedaço que você se lembra é parte de quem você realmente é. Ela assentiu, parecendo mais determinada. Eu quero lembrar. Quero entender o que aconteceu. Pedro percebeu que aquele era o momento certo para dar outro passo. Há algo que precisamos conversar, mas só se você estiver pronta. Laura parou de andar e o encarou. O que é? Pedro hesitou, mas sabia que não podia mais adiar. O motivo pelo qual você perdeu suas memórias. O que aconteceu com você naquela noite. Os olhos de Laura se arregalaram. Você sabe o que aconteceu? Pedro assentiu, sua expressão grave. Sim, mas é uma história difícil, e quero te contar tudo. No seu tempo, Laura parecia nervosa, mas determinada. Conte-me agora, Pedro. Preciso saber. Eles encontraram um banco em uma praça próxima e se sentaram. Pedro segurou as mãos dela, olhando-a nos olhos. Vera, naquela noite, você deveria ser sequestrada. Foi algo planejado, algo que nunca deveria ter acontecido. Laura piscou, confusa. Sequestrada? Por quem? Por quê? Pedro sentiu a garganta apertar, mas continuou. Por alguém que eu confiava, meu melhor amigo. Nelson. Ele estava com inveja. Ele queria destruir o que tínhamos, e por isso planejou tudo. Laura arregalou os olhos, puxando as mãos de volta.
Isso não faz sentido. Por que alguém faria isso? Pedro suspirou, tentando conter a emoção. Porque ele não suportava me ver feliz. Mas o plano deu errado. Você conseguiu fugir, mas acabou sofrendo um acidente e... perdeu a memória. Laura balançou a cabeça como se estivesse tentando processar tudo. Então, tudo isso, minha vida inteira, foi por causa de alguém que queria te machucar. Pedro assentiu, sentindo a dor no olhar dela. Eu sinto muito. Vera, por tudo. Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de sussurrar. Não sei se consigo lidar com isso agora. Pedro segurou a mão dela novamente. Eu vou estar aqui, o tempo que você precisar. Eles se levantaram e começaram a caminhar de volta, ambos carregando o peso das revelações. Laura sabia que o caminho para recuperar sua identidade seria longo, mas, pela primeira vez, sentia que não estava sozinha. Os dias que se seguiram às revelações foram difíceis para Laura. A verdade sobre o que aconteceu com ela parecia surreal. A ideia de que sua vida havia sido arrancada por uma conspiração de alguém tão próximo a Pedro a deixava atordoada. Ela se sentia como uma estranha em sua própria história, tentando juntar os pedaços de um quebra-cabeça que mal conseguia reconhecer. Pedro, por outro lado, fazia o possível para dar espaço a ela, mas ao mesmo tempo permanecia presente. Ele sabia que forçá-la seria um erro, mas também temia que ela recuasse diante da enormidade da verdade. Era um equilíbrio delicado, e ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Uma noite, enquanto organizava o apartamento simples onde vivia, Laura encontrou algo que não esperava. Em uma caixa antiga, guardada no fundo de um armário, estava o pingente que sempre usara. Ela o retirou do pescoço para limpá-lo e, pela primeira vez, notou algo gravado na parte de trás. As iniciais PA e V eram pequenas, quase imperceptíveis, mas estavam lá. O coração de Laura disparou. Era mais uma prova de que Pedro estava dizendo a verdade. Ela se sentou na cama, segurando o colar com força, enquanto flashes de memória começaram a invadir sua mente novamente. Imagens de um homem sorrindo para ela, um anel, um parque, tudo tão rápido que ela mal conseguia processar. Na manhã seguinte, Laura tomou uma decisão. Ela ligou para Pedro. Pedro, preciso te encontrar. Claro, Vera. Onde você quer se encontrar? No parque. Acho que preciso voltar lá. Quando chegaram ao Parque Ibirapuera, Laura parecia diferente. Havia uma determinação em seus olhos que Pedro ainda não tinha visto. Ele a acompanhou até o carvalho, onde tudo começara a se desdobrar. Laura tocou a árvore com as pontas dos dedos e fechou os olhos. Pedro ficou em silêncio, observando, enquanto ela se concentrava. Depois de alguns segundos, Laura deu um passo para trás, com a respiração acelerada. Eu me lembro de você, disse ela, olhando diretamente para Pedro. O coração dele deu um salto. O que exatamente você lembra? Laura franziu o senho, tentando organizar as imagens em sua mente. Nós estávamos aqui. Você me pediu em casamento. Eu estava tão feliz. Mas depois, algo aconteceu. Lembro de correr, de pessoas gritando. Pedro se aproximou, segurando as mãos dela. Você conseguiu fugir, Vera. Você foi muito corajosa. Ela assentiu, mas havia lágrimas em seus olhos. Mas perdi tudo. Perdi você. Perdi quem eu era. Pedro a abraçou, sentindo a dor dela como se fosse sua. Não importa quanto tempo tenha passado. Você está aqui agora. E eu estou aqui por você. O abraço foi um momento de alívio para os dois. Pela primeira vez em anos, Pedro sentiu que tinha Vera de volta, mesmo que não completamente. E para Laura, o toque dele parecia trazer conforto e segurança, algo que ela não sentia há muito tempo. Ao deixarem o parque, Laura parecia mais tranquila, mas ainda cheia de perguntas. Pedro, por que Nelson fez isso? Como alguém poderia ser tão cruel? Pedro suspirou. Ele era movido por inveja, Vera. Sempre quis o que eu tinha, e quando viu que não podia ter, decidiu destruir. Laura ficou em silêncio, absorvendo a explicação. Ela sabia que havia mais coisas a descobrir, mas naquele momento, sentia-se grata por ter Pedro ao seu lado. Nos dias seguintes, Laura começou a mergulhar mais fundo em suas memórias. Com a ajuda de Pedro, revisitou outros lugares que tinham significado para eles.
O restaurante onde ele a apresentou à alta gastronomia, a praça onde eles riram até chorar em um fim de tarde, cada visita parecia desbloquear mais fragmentos, e aos poucos, a imagem de quem ela era antes começou a se formar. Uma tarde, enquanto estava sozinha em casa, Laura se sentou com o colar em mãos e fechou os olhos. Ela tentou se concentrar nas memórias, nos flashes que vinham e iam sem aviso, e então uma lembrança clara surgiu. Pedro segurando seu rosto, prometendo que sempre a protegeria. A imagem era tão vívida que ela sentiu as lágrimas escorrerem. Quando Pedro chegou naquela noite para visitá-la, Laura o recebeu com um sorriso que ele não via há anos. Eu me lembro de você, Pedro. Não de tudo, mas eu sei quem você é. Pedro sentiu a emoção tomar conta dele. Você não sabe o quanto isso significa para mim, Vera. Ela tocou o rosto dele com cuidado, como se quisesse ter certeza de que ele era real. Obrigada por nunca desistir de mim. Eles passaram horas conversando, relembrando tudo o que podiam, construindo pontes entre o passado e o presente. Pedro sabia que o caminho ainda seria longo, mas aquele momento era uma vitória que ele jamais esqueceria. Ao se despedirem, Laura olhou para ele com determinação. Ainda há muitas coisas que não entendo, Pedro, mas quero descobrir tudo. Quero minha vida de volta. Pedro assentiu, com os olhos brilhando de esperança. E eu vou estar ao seu lado em cada passo. Com as memórias de Laura começando a retornar, Pedro sabia que o momento de confrontar completamente o passado estava próximo, embora estivesse feliz com o progresso que ela fazia. A raiva que sentia por Nelson só aumentava. Era impossível ignorar o fato de que o antigo amigo havia destruído tanto para alimentar sua inveja e egoísmo. Pedro sabia que não podia seguir em frente, sem que Nelson enfrentasse as consequências de suas ações. Laura também parecia mais segura de si nos últimos dias. Suas memórias, embora fragmentadas, estavam mais claras, e o apoio de Pedro lhe dava forças para enfrentar as perguntas dolorosas sobre o que havia acontecido. Em uma tarde chuvosa, enquanto tomavam café no apartamento de Pedro, ela finalmente trouxe à tona o nome de Nelson. Pedro, eu preciso saber mais sobre ele. Nelson, o que aconteceu com ele depois de... Tudo. Pedro colocou a xícara de café sobre a mesa, suspirando profundamente. Nelson continuou a fazer parte da minha vida por um tempo, como se nada tivesse acontecido. Eu nunca desconfiei dele. Quando você desapareceu, ele parecia estar tão destruído quanto eu. Ele até ajudou nas buscas. Laura franziu o senho, confusa. E ninguém desconfiou de nada. Não, ele era inteligente. Sabia como manipular as situações. Nunca levantou suspeitas. Mas agora eu sei a verdade. Ele admitiu que planejou tudo, Vera. Ele destruiu nossas vidas por pura inveja. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Mas ela não chorou. Havia uma firmeza em sua voz quando respondeu. Ele precisa ser responsabilizado. Pedro assentiu, sentindo o mesmo desejo por justiça. Eu já reuni algumas provas. Não é muito, mas é um começo. Eu quero que ele pague por tudo o que fez. Nos dias seguintes, Pedro entrou em contato com Carlos, o detetive particular, para revisar tudo o que já tinham sobre Nelson. Com as informações reunidas, Pedro decidiu confrontá-lo uma última vez. Mas desta vez, com Laura ao seu lado, naquela noite, Pedro ligou para Nelson e marcou um encontro em seu escritório. Ele não mencionou Laura, mas garantiu que o tom da conversa seria sério. Nelson, como sempre, soou confiante e descontraído, sem imaginar o que estava por vir. Quando chegaram ao prédio, Laura parecia nervosa, mas determinada. Você está pronta para isso? Perguntou Pedro, segurando a mão dela. Ela respirou fundo e assentiu. Estou. Ele tirou tudo de mim. Não vou deixar que ele saia impune. No escritório, Nelson os recebeu com um sorriso que desapareceu assim que viu Laura ao lado de Pedro. Laura, ele disse surpreso. O que está acontecendo aqui? Pedro fechou a porta e cruzou os braços, encarando Nelson. Você sabe exatamente o que está acontecendo, Nelson. Chegou a hora de enfrentar a verdade. Nelson tentou manter a compostura, mas sua expressão começou a mudar à medida que Pedro se aproximava. Eu não sei do que você está falando, Pedro. Laura deu um passo à frente, sua voz firme. Não minta, Nelson. Eu lembro. Não de tudo,
mas o suficiente para saber que você tentou me tirar da vida de Pedro. Nelson olhou para ela, nervoso. Eu não sei o que vocês acham que sabem, mas eu não fiz nada. Pedro tirou um envelope de dentro do casaco e o jogou sobre a mesa. Aqui estão registros que mostram seus contatos com os homens que tentaram sequestrar Vera naquela noite. Isso, junto com sua confissão, é mais do que suficiente para te colocar contra a parede. Nelson pegou o envelope com mãos trêmulas, lendo os documentos rapidamente. Isso não prova nada. Ele gritou, tentando esconder o desespero. Vocês não têm como ligar isso a mim diretamente. Laura deu outro passo à frente, encarando-o com olhos cheios de determinação. Você destruiu minha vida, Nelson. Me fez perder tudo. Mas não vou deixar que você continue escapando, Nelson. Percebendo que não havia saída, começou a mudar de tom. Tudo bem, eu admito. Mas vocês não entendem. Eu não queria machucar ninguém. Eu só queria que Pedro entendesse como é perder algo importante. Pedro cerrou os punhos, sua voz carregada de raiva. Você destruiu a mulher que eu amava por inveja, Nelson. Isso é imperdoável. Eu fui consumido pelo ódio, Nelson gritou, levantando-se da cadeira. Eu não suportava ver você ter tudo. Enquanto eu não tinha nada, eu estava errado. Mas já é tarde demais para mudar. Pedro balançou a cabeça, decepcionado. Não é tarde para pagar pelo que fez. Antes que Nelson pudesse reagir, Pedro sinalizou para Carlos, que aguardava do lado de fora com a polícia. 2 oficiais entraram na sala e algemaram Nelson, enquanto ele protestava. Vocês não podem fazer isso, eu sou inocente. Pedro observou em silêncio enquanto Nelson era levado. Ele sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A traição de alguém que ele considerava um irmão havia deixado uma marca profunda. Mas, finalmente, havia justiça. Laura permaneceu ao lado de Pedro, ainda processando tudo, quando Nelson desapareceu do corredor. Ela sussurrou. Eu achei que esse momento traria mais alívio, mas só sinto vazio. Pedro colocou um braço ao redor dela, apertando-a contra si. É um passo, Vera. Um passo para recuperar tudo o que você perdeu. Ela assentiu, deixando-se confortar pelo calor de Pedro, enquanto saíam do prédio. Laura olhou para o céu escuro e respirou fundo. A luta ainda não havia terminado, mas pela primeira vez em anos, ela sentia que estava no caminho certo para recuperar sua vida. Após o confronto com Nelson, Laura sentiu como se tivesse tirado um peso enorme de suas costas. Ainda assim, o vazio que mencionara a Pedro permanecia. Saber que o homem responsável por sua dor finalmente enfrentaria a justiça era um alívio. Mas não apagava os anos perdidos, nem devolvia o tempo que ela passara sem saber quem realmente era. Pedro. Por outro lado, estava aliviado por ter encerrado um capítulo sombrio de suas vidas. Ele sabia que a jornada de Laura para recuperar sua identidade estava apenas começando, mas sentia que, juntos, poderiam reconstruir tudo o que fora destruído. Ele decidiu que o próximo passo seria ajudá-la a se reconectar com as coisas que amava e, aos poucos, reconstruir a confiança entre eles. Certa tarde, Pedro a convidou para visitar um dos restaurantes de sua rede, um lugar onde Vera costumava acompanhá-lo quando estavam juntos. Laura aceitou o convite com hesitação, mesmo com as memórias retornando gradualmente. Ela ainda se sentia como uma estranha em algumas situações. Não quero que você se sinta pressionada, disse Pedro, enquanto dirigia. Quero apenas que veja como as coisas mudaram, mas também como algumas ainda são as mesmas. Quando chegaram ao restaurante, Laura olhou ao redor com uma mistura de nostalgia e desconforto. O ambiente elegante, com suas mesas impecavelmente arrumadas e o aroma de pratos refinados, era ao mesmo tempo familiar e distante. Pedro a conduziu até uma mesa no canto, longe do movimento, e observou enquanto ela analisava cada detalhe. Este lugar, começou ela hesitante, parece tão diferente, mas ao mesmo tempo, eu acho que já estive aqui. Pedro sorriu. Você esteve muitas vezes, era um dos seus lugares favoritos. Sempre dizia que adorava a música ao vivo aqui. Laura olhou para o pequeno palco no fundo do salão, onde um pianista tocava suavemente. Por um momento, parecia perdida em pensamentos. Eu lembro de estar aqui com você, mas é como um sonho. Tudo parece tão distante. Pedro segurou sua mão sobre a mesa, seus olhos cheios de ternura. Não precisamos apressar nada, Vera. O importante é que você se permita sentir.
enquanto comiam, Pedro contou histórias de momentos que compartilharam ali, desde aniversários até noites simples em que apenas conversavam sobre a vida. Laura ouvia atentamente, às vezes rindo das lembranças, outras vezes ficando pensativa. Depois do jantar, Pedro a levou até a cozinha, onde o chefe a cumprimentou calorosamente. É um prazer finalmente conhecer você, Laura. O Pedro fala muito de você. Laura sorriu timidamente, mas sentiu-se acolhida pelo entusiasmo da equipe. Pedro sabia que esses pequenos momentos eram essenciais para ajudá-la a se sentir confortável novamente em um mundo que um dia foi seu. Nos dias que se seguiram, Laura começou a se abrir mais. Ela passava mais tempo com Pedro, revisitando lugares que antes eram importantes para eles. Em uma dessas visitas, ele a levou para um passeio no litoral, onde costumavam passar fins de semana. Enquanto caminhavam pela areia, Laura parou e olhou para o horizonte. Eu me lembro de você me contando que queria ter um restaurante à beira-mar. Pedro riu. Eu disse isso. Não disse. Você achava que eu nunca ia conseguir. Ela sorriu, balançando a cabeça. E conseguiu. Pedro a olhou com carinho. Eu sempre acreditei que, se tivesse você ao meu lado, poderia conquistar qualquer coisa. Laura desviou o olhar, visivelmente emocionada. Pedro, eu ainda me sinto incompleta. Como se faltasse algo dentro de mim. Pedro se aproximou, colocando a mão no ombro dela. É normal, Vera. Você perdeu muito, mas está se reconectando com tudo, aos poucos. O que importa é que você não está sozinha. Enquanto o sol se punha no horizonte, Laura sentiu um leve conforto nas palavras dele. Era verdade. Pela primeira vez em anos, ela sentia que tinha alguém ao seu lado. Alguém que entendia sua dor e estava disposto a enfrentá-la com ela. Alguns dias depois, Laura tomou uma decisão importante. Durante um jantar com Pedro, ela o encarou com seriedade. Pedro, eu quero tentar me lembrar de tudo. Não apenas os momentos bons, mas também o que aconteceu naquela noite. Preciso enfrentar isso para seguir em frente. Pedro assentiu, compreendendo a gravidade do que ela dizia. Eu vou te ajudar, Vera. O que você precisar. Eles começaram a trabalhar juntos, revisitando registros, fotos e até mesmo documentos antigos. Pedro fez questão de acompanhar cada etapa, garantindo que Laura tivesse o apoio necessário para lidar com as emoções que surgiam a cada descoberta. Em uma dessas sessões, enquanto olhavam um álbum de fotos, Laura parou em uma imagem específica. Era uma foto dela e de Pedro durante uma festa. Ela estava usando um vestido vermelho e segurava o colar que sempre carregava. Este vestido, eu lembro de usá-lo naquela noite. Pedro ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Foi a última vez que o usei, disse ela, sua voz tremendo. Eu me lembro de sair correndo, tentando escapar de alguém. Pedro segurou sua mão, sentindo o peso das lembranças dela. Você foi muito corajosa, Vera, e está sendo ainda mais agora. Laura apertou a mão dele, um pequeno sorriso nos lábios. Obrigada por não desistir de mim, Pedro. Ele a olhou com ternura, sentindo que, pouco a pouco, estavam reconstruindo algo que o tempo e as circunstâncias quase destruíram. Os dias passavam, e Laura continuava se redescobrindo ao lado de Pedro. Embora houvesse progresso, ela sabia que ainda enfrentava um longo caminho para recuperar sua vida e entender completamente o que havia acontecido. Apesar de toda a paciência e apoio de Pedro, ela não conseguia afastar uma dúvida que crescia em seu coração. Seria possível retomar o amor que um dia tiveram? Ou o tempo e a dor haviam deixado marcas irreversíveis? Pedro, por sua vez, fazia o possível para ser um pilar para Laura. Ele entendia que pressioná-la seria contraproducente, mas não podia negar que ainda a amava intensamente. Era difícil não sonhar com o dia em que ela finalmente se lembraria de tudo, e os dois poderiam recomeçar. No entanto, ele também temia que as feridas do passado criassem uma barreira entre eles, uma que talvez nunca fosse possível superar. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelo Parque Ibirapuera, Laura decidiu abordar o assunto que vinha rondando sua mente. Pedro, você realmente acredita que podemos voltar a ser o que éramos? A pergunta o pegou de surpresa. Ele parou no meio do caminho, olhando para ela com seriedade. Eu acredito que o que tínhamos era especial, Vera. Algo que nem o tempo nem as circunstâncias podem apagar. Mas só você pode decidir se está pronta para isso.
Ela desviou o olhar, mexendo no colar em volta do pescoço. Um gesto que Pedro já reconhecia como sinal de nervosismo. Eu sinto que há algo dentro de mim, algo que quer confiar em você completamente, mas ao mesmo tempo, é como se houvesse uma barreira, como se parte de mim ainda estivesse presa no passado. Pedro assentiu, compreendendo. E é por isso que precisamos ir no seu ritmo. Não quero apressar nada, Vera. O que importa é que estamos aqui, juntos, tentando. Apesar das palavras tranquilizadoras de Pedro, Laura não conseguia ignorar a inquietação em seu coração. Decidida a enfrentar seus medos, ela sugeriu algo que sabia ser arriscado. Talvez eu precise de um tempo sozinha. Pedro, para entender o que eu realmente quero. Pedro sentiu o coração apertar, mas não demonstrou. Ele sabia que Laura precisava desse espaço, mesmo que isso significasse afastar-se momentaneamente. Se é isso que você precisa, eu respeito, mas quero que saiba que estarei aqui quando você estiver pronta. Nos dias seguintes, Laura mergulhou em suas próprias reflexões. Ela evitou revisitar memórias e lugares do passado, concentrando-se apenas em si mesma. Foi um período difícil, mas necessário. Ela precisava entender quem era agora, depois de tudo o que havia vivido, e descobrir se ainda havia espaço para Pedro em sua nova vida. Enquanto isso, Pedro usava o tempo para refletir sobre suas próprias emoções. Ele sabia que o amor que sentia por Laura era incondicional, mas também entendia que não podia forçar um recomeço. Sua prioridade era vê-la feliz, mesmo que isso significasse que ela escolheria outro caminho. Após 2 semanas de distanciamento, Laura decidiu que era hora de conversar com Pedro. Ela o convidou para encontrá-la no café onde haviam ido juntos recentemente. Quando ele chegou, encontrou-a sentada perto da janela, com uma expressão séria, mas tranquila. "Obrigada por vir", disse ela, enquanto ele se sentava à sua frente. "Sempre que você precisar, estarei aqui", respondeu Pedro, com um sorriso caloroso. Laura respirou fundo antes de começar. "Essas últimas semanas foram importantes para mim. Eu precisei desse tempo para entender tudo o que está acontecendo comigo. Tudo o que eu senti desde que você apareceu na minha vida novamente." Pedro apenas assentiu, esperando que ela continuasse. "E percebi que eu ainda tenho medo. Medo de me machucar de novo. Medo de não ser a mesma pessoa que você amava." "Vera", interrompeu Pedro, pegando gentilmente a mão dela. "Você nunca deixou de ser a pessoa que eu amo. Não importa o que mudou. O que importa é quem você é agora." Ela olhou para ele, os olhos marejados. "Eu quero tentar, Pedro. Quero descobrir se ainda podemos ser felizes juntos." O alívio que Pedro sentiu foi imenso. Ele apertou a mão dela com mais força, um sorriso sincero se espalhando em seu rosto. "Eu não vou decepcionar você, Vera. Vamos fazer isso funcionar." Um passo de cada vez, Laura sorriu, sentindo o peso em seu peito diminuir. Pela primeira vez, ela estava permitindo-se acreditar que podia encontrar felicidade ao lado de Pedro novamente. Nos dias seguintes, os dois começaram a reconstruir sua relação. Desta vez com mais paciência e cuidado, saíram juntos para jantar. Revisitaram lugares importantes e até mesmo se permitiram momentos de descontração. Cada pequeno gesto, cada conversa, ajudava a fortalecer o vínculo que um dia parecia perdido. No entanto, ambos sabiam que o caminho ainda seria repleto de desafios. As dúvidas de Laura não desapareceram completamente, e Pedro sabia que precisaria continuar provando seu amor e dedicação. Mas, pela primeira vez, ambos sentiam que tinham uma chance real de recomeçar. Enquanto caminhavam juntos em uma noite estrelada, Laura segurou o braço de Pedro e sussurrou: "Obrigada por não desistir de mim." Pedro olhou para ela com ternura. Nunca foi uma opção. O tempo parecia desacelerar enquanto Laura e Pedro se dedicavam a reconstruir a relação que um dia haviam compartilhado. A cada dia, pequenos gestos se tornavam grandes vitórias. Um sorriso espontâneo de Laura, uma lembrança inesperada de um momento feliz, ou até mesmo a leveza de uma conversa sobre o futuro. Ambos sabiam que a jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez, sentiam que a felicidade estava ao alcance. Certa manhã, Pedro decidiu surpreender Laura com uma ideia especial.
Ele ligou para ela logo cedo. Vera, quero te levar a um lugar. Está livre hoje. Laura riu do tom misterioso na voz dele. Você sempre quer me levar para algum lugar? Onde será dessa vez? Não vou estragar a surpresa. Apenas esteja pronta às 10. Quando Pedro chegou, Laura já o esperava na porta de seu apartamento, usando um vestido leve e um sorriso curioso no rosto. No caminho, ele permaneceu em silêncio sobre o destino, apenas dizendo que era um lugar que ela costumava amar. Eles chegaram a uma pequena vinícola nos arredores da cidade, cercada por colinas verdes e parreiras que se estendiam até onde os olhos podiam ver. Laura desceu do carro e olhou ao redor. Surpresa. Este lugar parece familiar. Pedro sorriu, guiando-a pela trilha de pedras que levava ao pátio principal. Nós viemos aqui uma vez, há muitos anos. Você dizia que era o lugar mais bonito que já tinha visto. Laura parou por um momento, absorvendo a paisagem. As lembranças vieram lentamente, como uma brisa suave. Ela podia ver flashes de si mesma caminhando por aquele lugar, rindo com Pedro enquanto seguravam taças de vinho. Eu lembro de estar aqui, não tudo, mas partes. Pedro segurou sua mão, guiando-a até uma mesa sob uma grande árvore. Pensei que seria um bom lugar para começarmos a criar novas memórias, enquanto desfrutavam de um almoço simples, com pratos caseiros e um vinho local. Laura começou a relaxar. A tranquilidade do lugar parecia ajudá-la a reconectar-se com as partes de si mesma que ainda estavam perdidas. Você tinha razão, Pedro, disse ela, olhando para o horizonte. Este lugar é realmente lindo, assim como você sempre achou, respondeu ele, com um sorriso suave. Mais tarde, enquanto caminhavam entre as parreiras, Laura sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Um senso de pertencimento. Por mais confuso que seu passado ainda fosse, estar ali com Pedro parecia certo, como se aquele fosse o lugar onde deveria estar. Obrigada por me trazer aqui, disse ela, segurando o braço de Pedro. É bom lembrar de coisas boas, mas também é bom saber que podemos criar novas histórias. Pedro assentiu, sentindo um calor no peito. É isso que eu quero, Vera. Não importa o que o passado tenha tirado de nós. O que importa é o que podemos construir agora, a cada dia que passava. Laura e Pedro davam mais passos em direção a uma vida juntos. Eles começaram a falar sobre o futuro, sobre as coisas que poderiam fazer, lugares que poderiam visitar. Era como se, finalmente, a sombra do passado estivesse começando a se dissipar. Uma noite, enquanto cozinhavam juntos no apartamento de Pedro, Laura olhou para ele com um sorriso travesso. Sabe, você não mudou tanto, ainda é teimoso como sempre. Pedro riu, cortando os legumes com habilidade. E você ainda é mandona. Acho que algumas coisas nunca mudam. Eles riram juntos, o som ecoando pela cozinha pequena, mas acolhedora pela primeira vez. O riso parecia livre, sem o peso das memórias ou da dor. Depois do jantar, sentaram-se no sofá, compartilhando uma taça de vinho. Laura apoiou a cabeça no ombro de Pedro, algo que não fazia há anos. Eu não sei onde isso vai dar, Pedro, disse ela com sinceridade, mas estou feliz agora. Pedro colocou o braço ao redor dela, apertando-a suavemente contra si. E isso é tudo o que importa, Vera. O resto vamos descobrir juntos. Nos dias que se seguiram, Laura começou a se sentir mais confiante. Ela retomou algumas atividades que sempre amara, como desenhar e cozinhar. Pedro, por sua vez, a incentivava a explorar seus interesses, garantindo que ela soubesse que tinha todo o apoio necessário. Uma tarde, enquanto Pedro estava em uma reunião, Laura decidiu visitar o restaurante onde trabalhava antes de tudo começar a mudar. Ela queria agradecer aos colegas que a acolheram durante seu período mais difícil. Alfredo, o gerente, ficou emocionado ao vê-la. Laura, é tão bom ver você. Como está? Estou bem, Alfredo. Muito melhor agora. E acho que devo muito a você e à equipe por terem me apoiado quando eu mais precisava. Alfredo sorriu calorosamente. Sempre acreditamos em você, Laura, mas vejo que agora você está em boas mãos. Ela assentiu, sentindo-se grata por ter tido pessoas como ele em sua vida. Quando Pedro chegou em casa naquela noite, encontrou Laura preparando o jantar, com uma energia renovada. Ele a observou por um momento antes de perguntar:
Está tudo bem? Laura se virou, sorrindo. Sim, Pedro. Acho que estou começando a me sentir como eu mesma de novo. Ele se aproximou, segurando suas mãos. E isso é tudo o que eu queria. A felicidade estava longe de ser completa, mas o caminho que seguiam juntos já era um sinal de que, mesmo com os desafios, poderiam encontrar algo novo e belo, depois de semanas redescobrindo a si mesma e reconstruindo sua relação com Pedro. Laura sentia que estava pronta para um marco importante. Ela sugeriu algo que inicialmente a surpreendeu, mas que, no fundo, parecia o passo natural a ser dado. Pedro, acho que está na hora de oficializarmos esse recomeço. Que tal um jantar para celebrar? Pedro ficou surpreso, mas o sorriso em seu rosto mostrava o quanto a ideia o alegrava. É uma excelente ideia, um jantar para comemorar tudo o que superamos até agora e para o que ainda está por vir. Eles decidiram organizar o evento no restaurante mais prestigiado da rede de Pedro, um lugar que não só representava o sucesso dele, mas também carregava significados importantes de sua história juntos. Convidaram amigos próximos, antigos colegas de trabalho de Laura e até Alfredo, o gerente que sempre acreditou nela. Para Laura, esse jantar seria mais do que uma celebração. Seria um símbolo de sua volta por completo ao mundo, que um dia fora seu. Na noite do evento, Pedro chegou cedo ao restaurante para garantir que tudo estivesse perfeito. O salão, decorado com elegância, exalava sofisticação, com arranjos de flores brancas em cada mesa e luzes suaves que criavam um ambiente acolhedor. Ele supervisionava cada detalhe, dos vinhos escolhidos aos pratos principais, enquanto pensava em como aquele momento seria especial. Quando Laura chegou, o impacto foi imediato. Todos os olhares se voltaram para ela, mas o mais importante para ela era o de Pedro. Ele a observava como se fosse a primeira vez, encantado pela beleza simples e natural dela. Laura usava um vestido azul que realçava sua presença, e o colar que Pedro lhe dera anos atrás pendia suavemente em seu pescoço. Pedro se aproximou, oferecendo-lhe o braço. Você está linda, Vera. Laura sorriu, apertando o braço dele. Obrigada. Você também não está nada mal. Eles caminharam pelo salão, cumprimentando os convidados. Alfredo foi um dos primeiros a falar com Laura. Estou muito feliz por você, Laura. É incrível ver como você está radiante. Obrigada, Alfredo. Sua amizade foi muito importante para mim. Não estaria aqui sem você. A noite prosseguiu com risos e conversas animadas. Pedro fez questão de se sentar ao lado de Laura, observando-a interagir com os convidados. Ele notou como ela parecia à vontade, como se finalmente tivesse recuperado a confiança que um dia fora tirada dela. Depois do jantar, Pedro levantou-se para fazer um brinde. Ele segurava uma taça de vinho, mas a emoção em sua voz era evidente. Esta noite é mais do que uma celebração. É um recomeço, um momento para agradecer às pessoas que tornaram isso possível. Mas, acima de tudo, é um momento para celebrar a mulher incrível que está ao meu lado. Laura corou, surpresa pela menção direta. Vera, ou Laura, como muitos de vocês a conhecem, é a pessoa mais forte que já conheci. Ela enfrentou desafios que poucos conseguiriam superar, e ainda assim está aqui, brilhando mais forte do que nunca. Os convidados aplaudiram, e Laura olhou para Pedro com os olhos marejados. Ele continuou. Este é apenas o começo. Eu espero que, juntos, possamos continuar criando memórias inesquecíveis. Ao final do brinde, Pedro se sentou, segurando a mão de Laura com firmeza. Espero que eu não tenha exagerado. Laura sorriu, secando uma lágrima que escorria. Foi perfeito, Pedro. Obrigada por sempre acreditar em mim. Enquanto a noite avançava, Pedro tinha uma última surpresa planejada. Ele levou Laura até o terraço do restaurante, um espaço reservado com uma vista espetacular da cidade iluminada. Sob as estrelas, ele segurou as mãos dela e a olhou nos olhos. Vera, eu sei que ainda temos muito a construir, mas quero que saiba que estou comprometido com você, com o nosso futuro. Ela o encarou, sentindo o peso e a sinceridade de suas palavras. E eu também estou, Pedro. Você me mostrou que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Ele sorriu e retirou do bolso um pequeno anel. Não era o mesmo que havia lhe dado anos atrás, mas carregava o mesmo significado. Eu não quero apressar nada, mas quero que isso simbolize o nosso recomeço, não um pedido de casamento ainda, mas uma promessa.
Laura segurou o anel com delicadeza, sentindo as lágrimas escorrerem novamente. É lindo, Pedro, e eu aceito essa promessa. Eles se abraçaram sob a luz das estrelas, sentindo que pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia promissor. A volta ao salão foi marcada por sorrisos e abraços calorosos de todos os presentes. Pedro e Laura dançaram juntos enquanto a música preenchia o ambiente. Para eles, aquele momento não era apenas uma celebração, mas uma afirmação de que, apesar de tudo, o amor e a determinação eram capazes de superar qualquer obstáculo. Ao final da noite, enquanto caminhavam para o carro, Laura olhou para Pedro e sussurrou: "Obrigada por nunca desistir de mim." Ele segurou sua mão, apertando-a com carinho. "Eu nunca vou desistir de você, Vera." Depois do jantar de recomeço, Laura sentiu que finalmente estava se reconectando com sua verdadeira essência. Cada dia trazia novos fragmentos de memória, mas também a oportunidade de criar momentos que pertenciam ao presente. Pedro, ao seu lado, era mais do que um apoio. Ele era o fio que unia seu passado ao futuro que estavam construindo juntos. Uma manhã ensolarada, enquanto tomavam café na varanda do apartamento de Pedro, Laura decidiu compartilhar algo que vinha pensando há algum tempo. "Pedro, eu acho que estou pronta para encarar tudo. Quero saber mais sobre quem eu era, sobre o que deixei para trás." Pedro colocou a xícara sobre a mesa, observando-a com atenção. "Você tem certeza? Não quero que isso te sobrecarregue." Laura assentiu, determinada. "Sim. Não posso continuar avançando sem compreender completamente o que aconteceu." Pedro sabia que esse momento chegaria e estava preparado. Ele sugeriu que visitassem alguns dos lugares mais significativos de sua antiga vida, começando pela casa que ela deixou para trás quando desapareceu. No mesmo dia, eles foram até o bairro onde Laura havia morado. A casa agora pertencia a outra família, mas Pedro conseguiu permissão para que eles visitassem o jardim, um lugar que tinha um significado especial para ambos. Quando chegaram, Laura olhou para a fachada com um misto de nostalgia e estranheza. Parece tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante. Pedro a guiou até o jardim, onde uma pequena fonte ainda permanecia. Laura se aproximou, tocando a borda da fonte com cuidado. "Eu lembro de passar tardes aqui, acho que costumava plantar flores." Pedro sorriu, confirmando. "Margaridas, você dizia que eram simples, mas cheias de vida. Como você." Ela riu baixinho, balançando a cabeça. "Parece algo que eu diria." Enquanto exploravam o espaço, Laura encontrou um pequeno banco de madeira onde costumavam se sentar. Ela fechou os olhos e deixou as memórias fluírem. "Você estava aqui, me contando sobre os seus planos para abrir o primeiro restaurante. Eu estava tão orgulhosa de você." Pedro sentiu os olhos marejarem, mas manteve a compostura. "E eu estava nervoso, mas você me deu forças para acreditar que era possível." Laura abriu os olhos, encontrando os dele. "Você sempre foi meu maior sonho, Pedro. Acho que, mesmo sem lembrar, eu sabia disso." De volta ao carro, Pedro percebeu que Laura estava mais introspectiva. Ele respeitou o silêncio dela, entendendo que ela precisava processar tudo. À noite, ela finalmente quebrou o silêncio. "Eu quero saber mais. Pedro, quero revisitar tudo o que for possível." Nos dias que se seguiram, eles continuaram a jornada. Visitaram o antigo ateliê onde Laura costumava pintar, um lugar que Pedro havia mantido em segredo após o desaparecimento dela. Quando Laura entrou, a emoção foi imediata. "Meu Deus, isso ainda existe," disse ela, olhando as telas cobertas por panos brancos. Pedro sorriu. "Nunca tive coragem de me desfazer de nada. Sabia que, de alguma forma, você voltaria?" Laura começou a retirar os panos, revelando pinturas que ela mesma havia feito. Cada tela era como uma peça de sua identidade perdida, e a conexão com seu antigo eu ficou mais forte a cada descoberta. "Eu me lembro de pintar essa aqui," disse ela, apontando para uma tela com cores vibrantes que retratava um campo de margaridas. "Era para o nosso aniversário, não era?" Pedro assentiu, emocionado. "Sim. Você disse que queria capturar a sensação de liberdade que sentia ao meu lado." Laura tocou a pintura, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. "Parece que uma parte de mim nunca foi embora. Afinal," Pedro se aproximou, segurando sua mão. "Você nunca foi embora, Vera.
Sempre esteve aqui, em cada detalhe. Conforme os dias se passavam, Laura começou a recuperar pedaços mais concretos de suas memórias. Ela também decidiu retomar algo que amava: a pintura. Pedro montou um pequeno espaço para ela em seu apartamento, e aos poucos, ela redescobriu a alegria de expressar-se através das cores e formas. Um dia, enquanto pintava, Laura parou de repente, olhando para Pedro com uma expressão séria. Pedro, acho que é hora de fazermos algo diferente. Algo que nos ajude a deixar o passado para trás de vez. O que você tem em mente? Perguntou ele, curioso. Quero pintar um novo começo para nós. Algo que simbolize tudo o que superamos e o que estamos construindo. Pedro sorriu, encantado com a ideia. Acho perfeito. Eles passaram dias planejando a nova obra. Laura escolheu retratar um campo com um carvalho ao fundo, representando o lugar onde muitas de suas memórias começaram a retornar. Ao lado da árvore, 2 silhuetas de mãos dadas simbolizavam o amor que resistira ao tempo e à dor. Quando a pintura ficou pronta, Laura a observou com orgulho. Acho que finalmente estou começando a aceitar tudo. O que perdi, o que ganhei e quem eu sou agora. Pedro a abraçou, segurando-a com firmeza. E quem você é agora é ainda mais incrível do que eu poderia imaginar. Naquela noite, enquanto Laura pendurava a pintura na sala de estar, ela sentiu uma paz que há muito não experimentava. Pela primeira vez em anos, ela sentia que o passado não a definia mais. Depois de semanas reconstruindo sua conexão e enfrentando o passado juntos, Laura e Pedro sentiam que estavam prontos para o próximo passo. Cada dia trazia novos motivos para acreditar no futuro, enquanto o peso das memórias dolorosas dava lugar a planos repletos de esperança. O simbolismo da pintura que Laura criara, o carvalho, o campo de margaridas e as silhuetas de mãos dadas, se tornara mais do que uma obra de arte. Era o retrato de um amor que resistira ao tempo, à dor e à traição. Em uma manhã ensolarada, enquanto tomavam café na varanda, Pedro interrompeu o silêncio confortável entre eles. Laura, você já parou para pensar em como seria o futuro ideal para nós? Ela levantou os olhos, um sorriso discreto brincando em seus lábios. Pedro, se alguém tivesse me perguntado isso meses atrás, eu não teria ideia do que responder. Mas agora, acho que o futuro ideal é simples. Estar com você, onde quer que a vida nos leve. Pedro segurou a mão dela sobre a mesa, os olhos brilhando. Isso é tudo o que eu sempre quis, mas quero fazer isso direito. Quero te mostrar o quanto você significa para mim. Sem revelar muito, Pedro começou a planejar algo especial. Ele passou os dias organizando uma surpresa que representasse o fechamento de um ciclo e o início de um novo. Naquela noite, ele levou Laura para um jantar no restaurante onde haviam celebrado seu recomeço. Mas desta vez, o ambiente estava transformado. O salão estava decorado com flores que Laura adorava, margaridas e lírios, em arranjos delicados que traziam leveza ao espaço. Velas iluminavam suavemente as mesas, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Quando Laura entrou, seu olhar foi imediatamente tomado pela beleza do lugar. Pedro, o que é tudo isso? Perguntou ela surpresa. Apenas uma maneira de dizer o quanto esses últimos meses significaram para mim. Eles se sentaram e Pedro fez questão de tornar o jantar memorável. O menu era composto pelos pratos favoritos de Laura, cuidadosamente preparados pelo chefe. Durante a refeição, os dois riram. Relembraram momentos recentes e fizeram planos para o futuro. Quando o jantar estava quase terminando, Pedro se levantou e caminhou até Laura, ajoelhando-se diante dela. Laura, ou melhor, Vera, começou ele, segurando uma pequena caixa de veludo. Há muito tempo eu pedi que você fosse minha esposa. Naquela época, não pude cumprir a promessa que fiz porque a vida nos separou. Mas hoje, eu quero pedir novamente, com toda a certeza de que juntos podemos construir algo ainda mais forte. Ele abriu a caixa, revelando um anel elegante e delicado, com uma pedra que refletia a luz das velas. Você aceita casar comigo? Vera, o salão inteiro parecia prender a respiração, enquanto Laura olhava para ele com os olhos cheios de lágrimas. Ela respirou fundo, sentindo o momento se espalhar por todo o seu ser. Finalmente,
Ela sorriu e respondeu: Sim, Pedro, eu aceito. Os aplausos vieram dos poucos amigos que Pedro havia convidado discretamente para presenciar o momento. Alfredo, o gerente que sempre acreditou em Laura, estava entre eles, batendo palmas com entusiasmo. Pedro colocou o anel no dedo dela e Laura o puxou para um abraço apertado, antes de beijá-lo sob os aplausos. A partir daquele momento, os preparativos para o casamento começaram, diferente do que um dia havia sido planejado. Desta vez, Laura e Pedro queriam algo íntimo e significativo. Decidiram realizar a cerimônia em um campo aberto, cercado pelas margaridas que simbolizavam a simplicidade e a força de seu amor. Quando o grande dia chegou, o céu estava claro e o sol iluminava suavemente o local. Laura caminhava pelo corredor improvisado de braços dados com Alfredo, que tivera o privilégio de levá-la até Pedro. Ele a esperava no altar, com os olhos brilhando de emoção. Você está linda, Vera, sussurrou Alfredo antes de entregá-la a Pedro. Pedro segurou as mãos dela, incapaz de conter o sorriso. A cerimônia foi repleta de emoção. Os votos que trocaram não eram apenas promessas para o futuro, mas uma celebração de tudo o que haviam superado. Vera, você me ensinou que o amor verdadeiro não desaparece, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, eu prometo estar ao seu lado, nos momentos bons e ruins, para sempre. Pedro, começou Laura, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você acreditou em mim quando eu nem sabia quem eu era. Você me mostrou que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Prometo ser sua parceira, sua amiga e seu porto seguro, para sempre. O beijo que selou os votos foi recebido com aplausos calorosos, enquanto caminhavam pelo corredor como marido e mulher. Laura sentia que sua vida finalmente estava completa. Na recepção, decorada com elementos simples, mas cheios de significado, Laura e Pedro dançaram juntos pela primeira vez como um casal, sob as estrelas, enquanto os amigos riam e brindavam ao redor. Pedro sussurrou para ela: Eu nunca pensei que este dia realmente chegaria, mas estou tão feliz que chegou. Laura sorriu, apertando as mãos dele. E pensar que, há pouco tempo, eu nem sabia quem era. Você não apenas me ajudou a me encontrar, Pedro, você me deu uma nova chance de viver. Naquela noite, enquanto os dois observavam os convidados de longe, Laura olhou para Pedro e disse algo que há muito tempo ele esperava ouvir. Pedro, acho que finalmente estou em paz com tudo o que aconteceu. Não porque esqueci o que perdi, mas porque sei que temos um futuro incrível pela frente. Pedro a abraçou com força, segurando-a como se o tempo finalmente estivesse ao seu favor. E assim, sob a luz das estrelas e cercados pelas margaridas que simbolizavam sua jornada, Laura e Pedro escolheram juntos o futuro que sempre foi deles,